Sabe aquela luta para emagrecer que parece não ter fim? Que a gente pula de uma dieta para outra e nada? O resultado que fica mesmo nunca aparece? Pois é, hoje a gente vai direto ao ponto para entender o que a ciência de verdade tem a dizer sobre isso. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Por que é tão, mas tão difícil? A verdade é que, bom, a ciência tem uma explicação bem clara para isso. E já vai adiantar uma coisa, não é sobre falta de força de vontade, viu? Vamos entender o porquê. A resposta, na verdade, está na nossa própria biologia e principalmente no jeito que a gente tenta lutar contra ela. Para a gente entender isso direitinho, vamos quebrar esse processo em partes, sempre olhando porque a ciência já sabe. Então, para começar, a primeira coisa é ajustar o nosso objetivo. A missão aqui, gente, vai muito, mas muito além da aparência. O ponto central é esse aqui, ó. O verdadeiro objetivo é a saúde. A ciência já mostrou, sem sombra de dúvida, que o excesso de peso aumenta o risco de um monte de doenças sérias. Então, a grande missão é buscar mais qualidade de vida, sabe? Pensar no longo prazo. Ok, entendida a missão, vamos agora para o primeiro grande desafio. Aquele que faz muita gente jogar a toalha. A fome. Só que não é só aquela sensação na barriga, não. É um comando poderoso que vem de dentro do nosso corpo. Olha que genial! Nosso corpo tem um sistema de controle super inteligente que é comandado por 2 hormônios principais. Pensa assim, a grelina é o hormônio que liga o sinal de fome, sabe? Ele grita lá para o cérebro, ei, hora de comer! Já a leptina é o oposto. Ela aperta o botão de pare, avisando que o corpo já está satisfeito. Quando está tudo em equilíbrio, essa dupla funciona aqui, é uma beleza. Só que é aí que o problema começa. Em quem está com sobrepeso, o corpo tem mais gordura, certo? E por isso produz mais leptina. Pela lógica, a pessoa deveria sentir menos fome, né? Mas acontece justamente o contrário. O cérebro meio que fica surdo para esse sinal de saciedade. É como se a leptina estivesse gritando para, mas ninguém ouve. E o resultado disso? Fome constante. E olha, isso aqui é super importante de entender. Essa dificuldade toda para comer menos, para se sentir satisfeito, não é fraqueza, não é falta de disciplina. É o corpo reagindo a um desequilíbrio real, é pura fisiologia. Mas não é só o corpo que manda nesse jogo, não. Tem um outro tipo de fome, um gatilho muito poderoso que não vem do estômago, mas sim das nossas emoções. É aquela cena clássica, né? A pessoa já comeu a pizza salgada, tá satisfeita, mas aí o garçom passa com aquela pizza de Nutella. Pronto. Parece que abre um outro estômago, né? Isso é um exemplo perfeito do que a gente chama de fome hedônica. Pois é, o nome técnico para isso é fome hedônica. É basicamente o impulso de comer por puro prazer, por recompensa. Não tem nada a ver com a necessidade de energia do corpo. É só para ativar aquela área do cérebro que dá uma sensação boa, sabe? E tem mais, várias coisas podem piorar essa fome por prazer. O nosso ambiente, por exemplo. Se tem fast food e doce por todo lado, o cérebro fica meio que viciado em buscar essas recompensas. E tem um outro ponto. Em pessoas com obesidade, a inflamação que acontece no corpo pode mexer com o cérebro, deixando a tarefa de resistir ainda mais complicada. Bom, então a gente já viu a fome do corpo e a fome das emoções. Agora, vamos falar do terceiro grande obstáculo, que muitas vezes vem de fora, as dietas que a gente escolhe. Sabe aquela promessa de resultado rápido das dietas da moda? Pois é, essa é uma armadilha que quase sempre leva a um ciclo de fracasso e muita frustração. A gente acaba caindo nessas dietas super restritivas que prometem milagres, mas o que entregam é um efeito sanfona que só piora a nossa relação com a comida. A expectativa é sempre a mesma, perder muita gordura e rápido. Mas a realidade é bem diferente. No começo, o que se perde é mais água e reserva de energia dos músculos. A dieta é tão difícil de seguir que quando a perda de gordura de verdade já começar, a pessoa já não aguenta mais. Aí o peso volta e geralmente vem junto com um sentimento horrível de culpa. Ok, a gente já entendeu os obstáculos. A parte difícil, né? Mas e agora? O que fazer? Vamos transformar todo esse conhecimento em um plano de ação prático. Regra número 1. Fuja de dietas que não foram feitas pensando em cada pessoa individualmente. Dieta de gaveta, sabe? Aquela que todo mundo faz, raramente funciona. Porque ela não leva em conta a rotina, o que a pessoa gosta de comer e até o quanto pode gastar. O plano tem que ser pessoal. Lição número 2. Procurar orientação de um especialista. O ideal é conversar com um nutricionista. Mas, se por algum motivo isso não for possível agora, dá para começar com o básico. Coisas simples, como colocar mais vegetais no prato, diminuir o açúcar, se mexer um pouco mais. Pequenas trocas, feitas todo dia, fazem uma diferença gigante.
Terceira lição, e essa é fundamental: exija empatia. O profissional de saúde, a família, quem estiver apoiando, tem que entender que o processo é difícil, não é uma briga. Eles precisam ser aliados, trabalhar junto e não contra. É uma parceria, com respeito e confiança. E por último, a quarta lição: pensar na saúde como um todo. Saúde mental e saúde física andam juntas. Por isso, ter um acompanhamento com um terapeuta, por exemplo, pode ser um divisor de águas. Ajuda a curar a relação com a comida, a entender a fome emocional, é uma ferramenta super poderosa. Depois de tudo isso, fica aqui uma reflexão final. E se o grande objetivo não for lutar contra o nosso corpo, mas sim procurar em entender ele? Talvez o segredo não seja uma guerra de força de vontade, mas sim um caminho de autoconhecimento, de paciência e, mais importante, de trabalhar junto com o nosso corpo e não contra ele.